Nesta semana, vamos mergulhar em uma das histórias mais sombrias e misteriosas da Segunda Guerra Mundial, o Experimento Filadélfia. Segundo rumores, o governo dos Estados Unidos tentou usar tecnologia secreta para tornar um navio de guerra invisível. O que deveria ser um avanço militar revolucionário se tornou em um pesadelo inimaginável. A tripulação enfrentou consequências horríveis, incluindo insanidade, catatonia e destinos muito piores. Prepare-se para desvendar o segredo deste projeto sombrio que continua a intrigar e assustar até hoje. A névoa rastejava lentamente sobre o estaleiro naval da Filadélfia naquela fria manhã de 1943. O USS Eldridge, um destroyer silencioso, estava prestes a se tornar parte de um experimento que, segundo a Marinha, revolucionaria a guerra. O chamado Projeto Arco-Íris prometia tornar o navio invisível a radar inimigo, mas havia rumores entre os tripulantes de que o experimento envolvia muito mais do que se admitia oficialmente. Dentro do Eldridge, os cientistas ajustavam enormes geradores eletromagnéticos que criariam um campo em torno do navio. O Tenente Davis, um oficial jovem e inexperiente encarregado, olhava para a tripulação inquieta. Eles sabiam que algo monumental estava por vir, mas a ansiedade no ar era palpável. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria quando a experiência começasse. Às 5h15 da manhã, o sinal foi dado. Os motores começaram a zumbir. O ar ao redor do Eldridge parecia vibrar com uma densidade quase sufocante. Então algo estranho aconteceu. Um nevoeiro espesso e esverdeado começou a se formar ao redor do navio, pulsando em sintonia com os geradores. Carl Allen, marinheiro do SS Andrew Forsyth, observava a distância com binóculos e sentiu um frio na espinha ao ver o nevoeiro verde envolver o Eldridge, que começou a desaparecer, primeiro lentamente e depois, de um só golpe, sumiu completamente. A água onde o destroyer estivera parado se acalmou. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Dentro do Eldridge, a situação era mais aterrorizante. Os tripulantes gritavam, mas as palavras se perdiam no ar denso. O Tenente Davis tentou manter a ordem, mas o espaço ao redor deles parecia se distorcer. A gravidade oscilava como se eles estivessem flutuando em outro plano, além do tempo e do espaço. Marinheiros gritavam, tentando agarrar algo concreto, mas alguns simplesmente desapareciam diante dos olhos dos outros. O navio parecia vivo, paredes ondulavam, metal rangia, e os rostos de seus homens começavam a derreter no aço, presos como fantasmas aterrorizados. Era como se o navio estivesse tentando engolir sua própria tripulação. O navio não estava mais na Filadélfia. Por um breve e aterrador instante, o Eldridge cintilou na base naval de Norfolk, a centenas de quilômetros de distância. Mas algo estava terrivelmente errado. A tripulação não estava apenas se movendo pelo espaço. Eles estavam sendo desfeitos por ele. Davis sentiu seu corpo fragmentar-se. A dor insuportável o atravessava quando ele via outros tripulantes se contorcendo e desaparecendo em pedaços no ar ao seu redor. Na Filadélfia, Carl Allen
quase deixou seus binóculos caírem quando Eldridge reapareceu. Mas o que voltava não era o mesmo navio que havia desaparecido minutos antes. O casco estava distorcido, dobrado como se mãos invisíveis o tivessem retorcido. A tripulação que restava cambaleava no convés como zumbis, seus rostos marcados por um medo indescritível. Alguns choravam enquanto outros estavam completamente imóveis, os olhos vazios e sem vida. Mas o pior de tudo eram os corpos de marinheiros que estavam fundidos ao metal do navio, como se tivessem sido absorvidos por ele. Dentro do navio, o tenente Davis mal conseguia respirar. Ele estava preso, parte do seu corpo fundido ao piso de aço. Quando olhou para suas pernas, percebeu que elas não pertenciam mais a ele. Agora, faziam parte da própria estrutura do Eldridge. A dor física era insuportável, mas pior ainda era a consciência de estar preso em dois mundos, incapaz de morrer, incapaz de viver plenamente. Horas depois, equipes da Marinha chegaram para investigar o que havia ocorrido. O Eldridge estava em ruínas, sua tripulação dizimada. A Marinha tentou encobrir o ocorrido rapidamente, alegando que o experimento havia falhado tecnicamente, mas, no entanto, uma verdade sombria começou a circular entre os sobreviventes, que algo havia voltado com o navio. Nos meses que se seguiram, aqueles que sobreviveram ao experimento começaram a sofrer com efeitos colaterais perturbadores. Alguns desapareciam sem explicação, voltando horas ou dias depois sem lembrarem de onde haviam estado. Outros congelavam no lugar, como estátuas incapazes de se mover por longos minutos. E em um caso ainda mais terrível, um dos marinheiros foi encontrado morto, queimado de dentro para fora, como se uma chama invisível tivesse o consumido lentamente. Apesar da falta de comprovação, o experimento da Filadélfia permanece uma história poderosa, alimentando especulações sobre o alcance das pesquisas militares secretas e os limites da ciência durante a Segunda Guerra Mundial. Esta história levanta questões sobre a natureza da realidade, as leis da física e o papel da tecnologia no futuro das guerras. A mistura de fato, ficção e especulação continua a intrigar pessoas ao redor do mundo, mantendo viva a lenda do USS Eldridge e o mistério em torno à verdadeira extensão do que aconteceu em 1943. Não obstante, experimentos envolvendo campos eletromagnéticos e camuflagem magnética foram realmente conduzidos pelos militares durante a Segunda Guerra Mundial, o que adiciona um grão de plausibilidade à lenda. 43 anos depois, Carl Allen, que adotou o pseudônimo de Carlos Allende, contou sua versão dos acontecimentos ao jornalista Jim Fraser em 1986. Ele revelou um detalhe que manteve em segredo por todos aqueles anos. Quando Eldridge reapareceu naquele dia, não estava sozinho. Ele viu uma figura escura de pé no convés, envolta pela mesma névoa esverdeada que havia engolido o navio. Não era um membro da tripulação, não era humano. Carlos Allende temia que aquilo ainda poderia estar à espreita, não no navio, nem nos portos, mas nas sombras, esperando sua próxima chance de emergir. Hoje, nas noites mais escuras e nas águas mais calmas, há quem jure ter visto o Eldridge novamente, flutuando como uma sombra entre realidades, sua tripulação ainda gritando por libertação. Dizem que se você escutar com atenção, poderá ouvir os ecos dos gritos daqueles que ficaram presos para sempre naquela dimensão entre a vida e a morte. E a pergunta que ninguém quer responder é: e se aquilo que voltou com eles estiver esperando por você?